Nós queremos continuar a nossa discussão a respeito do novo nascimento e eu não consigo pensar em mais nada emocionante na vida do que o nascimento de uma criança. Simplesmente a alegria que envolve o nascimento de uma nova vida neste mundo. Eu me lembro de quando a minha esposa e eu tivemos os nossos primeiros filhos. Nós começamos com gêmeos. Foi um momento incrivelmente empolgante para nós. Passar de 0 filhos para 2 filhos. E eu me lembro que na sala de espera, toda a igreja estava lá. E era praticamente como uma reunião que trazia vitalidade. Eu me lembro depois que a minha esposa deu à luz aos gêmeos André e Tiago, eu me lembro de vir de volta para a sala de espera do hospital e simplesmente sim! E todo mundo estava explodindo, aplaudindo, cheios de entusiasmo. Eu tenho certeza que vocês podem se lembrar do nascimento dos seus filhos e da alegria que circulava naquela ocasião. O Senhor então nos concedeu uma filha, Gracie Ann, e depois um filho, João. Então, André, Tiago e João. Estamos fazendo discípulos em nossa casa. E a minha filha, Gracie Ann. Apenas a emoção e a alegria de uma nova vida nascendo neste mundo. Bem, eu quero dizer que acho ainda mais emocionante, por causa do significado eterno, é quando assim vemos alguém que nasceu de novo na família de Deus. E às vezes Deus permite que a gente tenha um papel secundário nisso. Talvez tenhamos orado por eles, talvez tenhamos sido capazes de falar a eles sobre o Senhor Jesus Cristo, talvez a gente tenha testemunhado para eles, ou ajudado a construir essa ponte em direção a eles e levar o Evangelho até eles. Acho que a maior coisa em todo o mundo é conhecer a Cristo. E a segunda maior coisa é ser usado por Ele para ajudar os outros a conhecerem Cristo. Bem, eu quero falar a respeito da alegria do novo nascimento. E nada mais emocionante do que enxergar as pessoas ganhando vida em Jesus Cristo. Às vezes o termo é usado, cristão nascido de novo. Isso é muito redundante, porque se você é um cristão, você nasceu de novo. E se você é nascido de novo, você é um cristão. Então dizer cristão nascido de novo é como dizer cristão. Porque todo mundo no reino dos céus existe em virtude do novo nascimento. Agora, nesta segunda sessão, eu quero falar a respeito do fato de que o novo nascimento é um nascimento sobrenatural. Na primeira sessão dissemos que é um nascimento necessário. Agora eu quero falar a respeito do fato de que é um nascimento sobrenatural. Todos nós tivemos o nosso primeiro nascimento, que foi um nascimento natural. Mas Jesus disse que nós devemos nascer de forma sobrenatural do alto. Eu quero que vocês leiam o versículo 3 de novo. Estamos em João capítulo 3. Estaremos aqui em João capítulo 3 durante toda essa série de mensagens. Mas eu quero olhar agora, de novo, para o versículo 3, que é um texto muito importante. Observe. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo. Agora, em outras palavras, não perca isso. Isso é de extrema importância. Em verdade te digo. É como se Jesus estivesse pegando um marca-texto amarelo e simplesmente estivesse destacando o que ele está prestes a dizer, que sairia nas páginas para nós 2000 anos mais tarde. Em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, o que isso significa? Nascer de novo. Bem, a expressão de novo, na língua original, no grego, com a qual João escreveu este evangelho, ela realmente tem 2 significados básicos, e quero expor os 2. O primeiro é o que está traduzido na maioria das nossas Bíblias em português. Significa de novo, nascer de novo, ou seja, nascer uma segunda vez. Por exemplo, em Gálatas 4, versículo 9, Paulo escreve: estais voltando outra vez, se referindo a voltar ao legalismo, agora que vocês estão salvos. Então a palavra significa, como é traduzida aqui, de novo, outra vez.
Em outras palavras, havia algo extremamente errado no nosso primeiro nascimento. Nós fomos concebidos em pecado, disse o salmista. Nós saímos do ventre de nossas mães falando mentiras, disse o salmista. Em virtude do pecado de Adão, caímos em Adão e nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos de um novo nascimento para reverter os efeitos da natureza pecaminosa e da depravação total que nos foi transmitida no primeiro nascimento. Então, para entrar no reino dos céus, devemos nascer mais uma vez, a segunda vez. Devemos nascer de novo. Mas há um segundo significado dessa palavra grega e significa do alto. Na verdade, nas outras vezes no Novo Testamento em que esta palavra é usada, ela é traduzida do alto, se referindo ao céu e onde Deus está. Deixa eu dar a vocês essas referências cruzadas. Em João 3, no versículo 31, mais adiante, neste mesmo capítulo, Jesus disse: quem vem das alturas, ou seja, do alto, se referindo à sua própria entrada neste mundo. Ele desceu do alto, ele desceu de outro reino, de outro mundo, para adentrar e habitar junto com a raça humana neste mundo caído. Em João 19, versículo 11, quando Jesus estava diante de Pilatos, ele disse: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Em outras palavras, a autoridade que Pilatos tinha era uma autoridade delegada, foi concedida por Deus do alto. É a mesma palavra que Jesus usa aqui quando ele diz: você precisa nascer de novo. Ele está dizendo: você precisa nascer do alto. 2 outros versículos. Na verdade, 3 outros versículos. Tiago 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. E então, Tiago 3,15. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Versículo 17. A sabedoria, porém, lá do alto. E ele continua dizendo que ela é pacífica, etc. Quando Jesus disse que você e eu devemos nascer de novo, o significado real disso, o alcance mais significativo desse significado é que ao nascer de novo, nós devemos nascer do alto. Nascer do alto significa nascer de Deus. Na verdade, é mencionado dessa maneira mais tarde em João, no Evangelho de João. Em 1 João, disse simplesmente que nós nascemos de Deus. A ideia é que nascemos do alto, do céu, do alto, onde Deus está, onde Deus habita. Este nascimento não tem nada a ver com este mundo. Este nascimento, este novo nascimento, não vem de nada relacionado neste mundo. Não tem nada a ver com a religião morta neste mundo. Não tem nada a ver com as tradições dos homens, não tem nada a ver com as atividades dos homens, não tem nada a ver com a moralidade dos homens, ou os esforços dos homens, ou os sacrifícios dos homens, ou qualquer coisa neste nível horizontal. Este nascimento é exclusivamente vertical, é do alto, é de Deus agindo sobre a nossa alma morta. Nicodemos entendeu que Jesus estava falando a respeito de um nascimento totalmente diferente. Outro nascimento, quando ele disse no versículo 4, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Nicodemos captou a implicação do que Jesus estava dizendo, quando ele disse, você deve nascer de novo. E Jesus então respondeu e disse, você não precisa nascer de outro nascimento físico. Você não tem que rastejar no útero da sua mãe, se isso fosse possível, porque ainda assim seria em um nível natural, mesmo se você pudesse. Seria um plano mundano. Você precisa de um nascimento de outra dimensão, de outro reino, de outro reinado, de outro reino. Você precisa nascer do alto.
Então ele diz: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Você precisa de mais do que um nascimento natural. Você precisa de um nascimento sobrenatural. Você precisa de mais do que um nascimento físico. Você precisa de um nascimento espiritual. O que você precisa é de uma nova vida. Você precisa de um novo começo. Você precisa de uma nova mente, um novo coração. Você precisa de novos desejos. Você precisa de uma nova vontade. Você precisa de um novo começo. Você precisa de um novo destino. Você precisa se tornar uma nova criatura. Você precisa começar tudo de novo. Você não precisa simplesmente de um upgrade na sua vida. Você não precisa simplesmente de algo maior. Você precisa que uma vida totalmente seja nova, seja concedida a você como aquela que você nunca experimentou anteriormente. O que Jesus está falando aqui é sobre regeneração, para se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5, 17, Paulo disse: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É um nascimento que somente o Espírito Santo de Deus pode conceder. Jesus disse no versículo 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Em outras palavras, você precisa de 2 nascimentos. Deixa eu dizer uma coisa. Se você só nasceu uma vez, você vai morrer 2 vezes. Se você nasceu 2 vezes, você morrerá apenas uma vez. Vocês entendem o que está sendo dito? Que se você nasceu apenas uma vez de um nascimento físico, haverá uma segunda morte, que estará esperando por vocês do outro lado da morte física e descendo para as entranhas do inferno. Mas se vocês nascerem 2 vezes, morrerão apenas uma vez. Vocês vão morrer fisicamente, mas embora morram, viverão para sempre com Deus. Versículo 7, Jesus disse: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O novo nascimento não está recebendo uma mera religião. É entrar em um novo relacionamento com Deus por intermédio do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. É a entrada na família de Deus. É vir a conhecer Deus e conhecer o seu Filho, Jesus Cristo. Não é participar de um ritual e seguir algum tipo de rotina. É entrar na vida que apenas Deus pode conceder. 1 João 5,12 diz: quem tem o Filho tem vida. Quem não tem o Filho não tem vida. Se você não nasceu de novo, você é simplesmente um homem morto caminhando. Você é simplesmente uma pessoa morta caminhando. Você existe, mas você não tem vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não uma vida, a vida. A única vida que existe é encontrada em Jesus Cristo e vem a nós através do novo nascimento. E este nascimento sobrenatural acontece nas profundezas da nossa alma. Não é uma obra superficial que fica apenas do lado de fora da nossa vida. Não é algo superficial que está simplesmente redecorando o exterior da nossa vida. Não é simplesmente uma reembalagem do lado de fora, que agora nós somos mais religiosos por fora. Haverá frutos e haverá uma transformação do lado de fora. Mas o novo nascimento vai ocorrer na raiz. Ocorre no âmago do nosso ser, nos recessos mais íntimos da nossa alma, bem ali onde há a divisão da alma e do espírito. O novo nascimento não está apenas virando uma nova página, está recebendo uma nova vida.
O novo nascimento não é uma reforma das nossas vidas, é uma regeneração em nossas vidas. Não é um impulso vindo de baixo, é um nascimento vindo do alto. Este é o novo nascimento. Não é voltar para a igreja, não é fazer parte de uma religião, não é aderir a uma Bíblia de estudo, não é uma modificação de comportamento. Quero dizer, algumas dessas coisas vão acontecer em nossas vidas e deveriam acontecer, mas essas são coisas que são frutos. Isso é o que é produzido. O novo nascimento é Cristo em vocês, é a vida de Deus na alma de um homem. George Whitefield, um dos grandes evangelistas que Deus concedeu à igreja, eu fiz menção dele no final da nossa última lição. Quando George Whitefield foi para a faculdade, ele era perdido. Ele foi para Oxford. Ele se juntou a um pequeno estudo bíblico chamado Clube Santo. Nesse Clube Santo estava John Wesley, o fundador da Igreja Metodista. Havia também Charles Wesley, o grande escritor de hinos. Não era um pequeno estudo bíblico ruim para ingressar na faculdade. Nenhum deles conhecia o Senhor. Eles eram todos não regenerados. E no decorrer desse estudo, todos estavam se esforçando com suas próprias forças para se puxarem por suas botas, para se tornarem de alguma maneira agradáveis a Deus, para que eles pudessem ser aceitos por Deus. E quanto mais Whitefield se esforçava, parecia que mais longe ele estava ficando de qualquer padrão de perfeição. E ele estava se esforçando para atingir. Então um dia, alguém deu a ele um livro escrito por Henry Scougal, um jovem escocês, um homem do século anterior. O título desse livro: A Vida de Deus na Alma do Homem. Era um livro a respeito do novo nascimento, que Deus precisava invadir a alma, que Deus precisava falar e dar vida à alma morta, que Deus precisava iniciar o novo nascimento, que Deus precisava trazer vida onde havia morte. E enquanto Whitefield lia este livro, ele entendeu que não era pela sua força, os seus esforços, que ele entraria no reino de Deus, mas que ele precisava de um nascimento sobrenatural do alto. E como resultado da leitura deste livro e esse chamado em nome do Senhor, George Whitefield nasceu de novo. Ele nasceu no reino de Deus. John Wesley continuou a servir ao Senhor. Ele se formou, ele foi para o campo missionário, ele foi um pregador, ele cruzou o Oceano Atlântico, ele veio aqui para as colônias, ele serviu ao Senhor. Ele ainda não conhecia Cristo. Não seria até que ele se retornasse mais tarde, de volta à Inglaterra, e aí ele iria para outro pequeno grupo de estudo da Bíblia. E lá, ele ia ler a introdução para ele do comentário de Lutero a respeito da carta aos Gálatas. E aí sim ele viria a entender o que é nascer de novo do alto. O que vocês fizeram para nascer pela primeira vez? Nada. Você e eu simplesmente aparecemos. E foi uma obra soberana de Deus, não foi? Nenhum de nós era capaz de escolher os nossos pais, ou escolher em que década ou século iríamos nascer, ou em qual continente. É o que Deus agiu e fez em nossas vidas, e nós nascemos neste mundo. Então, é espiritualmente, é um nascimento sobrenatural. Não há nada que nós possamos fazer para nascer de novo. Deus precisa fazer isso. Exclusivamente Deus precisa fazer isso. 1 Pedro 1, versículo 3 diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora, éramos passivos. Deus nos ativou. Deus foi o iniciador. Foi tão sobrenatural que foi tudo de Deus.
e damos a Ele a glória por isso. Vocês se lembram do testemunho de Martinho Lutero? Como Martinho Lutero foi para o sacerdócio, se tornou um monge, ele tentou ou tentava se recomendar a Deus pelos seus próprios esforços. Ele não podia trabalhar para ser aceito por Deus. Então, naquele dia, como ele estava lá na torre, lá em Wittenberg, ele dá o seu testemunho. Ele diz: embora eu vivesse como monge, sem nenhuma censura, eu me sentia um pecador diante de Deus, com uma consciência extremamente perturbada. Eu não podia crer que ele estava apaziguado, querendo dizer, satisfeito pela minha satisfação. Eu não amava. Sim, eu odiava Deus, o Deus justo que pune os pecadores. Eu tinha ira de Deus. E ele continua dizendo que há essa consciência feroz e atribulada dentro dele. E ele disse: eu estava lendo Romanos 1, versículo 17, o justo viverá da fé. E Martinho Lutero disse que chegou a um entendimento de que é uma justiça estrangeira, outra justiça, fora de si mesmo, que deve ser dada a ele, deveria ser dada a ele pela fé. E foi como se as escamas caíssem de seus olhos. E Lutero disse: aqui eu senti que eu nasci de novo e entrei no próprio paraíso pelos portões abertos. Martinho Lutero nasceu de novo pela sua própria admissão. Esse é o nascimento sobrenatural. Passamos de odiadores de Deus para amantes de Deus. Nós vamos daqueles com uma consciência problemática de culpa para aqueles que têm paz com Deus e quem tem a paz de Deus. É o nascimento que apenas Deus pode conceder. Eu creio que vocês já experimentaram este novo nascimento sobrenatural em suas vidas e que vocês sabem o que é ter a vida de Deus na alma de vocês.